Bora lá, fiel, o Corinthians que inicia a semana com ótimas novidades, direto lá do CT Joaquim Grava pra vocês, informando tudo sobre o Timão que deu uma aliviada no Campeonato Brasileiro após a vitória contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Uma das discussões que voltou forte no Parque São Jorge é sobre a renovação do contrato do Maicon. Eu pergunto pra você renovaria com o Maicon? Todas as notícias do Timão aqui nesse vídeo, então curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após semanas de altos e baixos, o Corinthians voltou a sorrir dentro de casa. O Timão conquistou uma vitória importantíssima sobre o Atlético Mineiro em um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro e deu um passo essencial para se afastar da parte de baixo da classificação. A partida, disputada na Neoquímica Arena, foi marcada por muita intensidade e também por chances claras desperdiçadas. O meia Maicon e o atacante Yuri Alberto até tiveram oportunidades de ampliar o placar, mas o que ficou mesmo foi o saldo positivo. O Corinthians venceu, convenceu em boa parte do jogo e saiu de campo aplaudido pela fiel. Mais do que os 3 pontos, essa vitória representa um alívio e um novo fôlego para o elenco, que vinha sendo bastante cobrado pelas oscilações nas últimas rodadas. O time mostrou um espírito competitivo mais forte, com maior compactação entre os setores e uma postura que agradou tanto a comissão técnica quanto a torcida. Agora, o Corinthians volta a campo somente no próximo sábado, quando enfrenta o Vitória fora de casa. Será uma semana inteira de treinos no CT Dr. Joaquim Grava, algo raro em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro, e uma oportunidade perfeita para Dorival Júnior ajustar o time e reforçar o foco. Mas o duelo contra o Vitória promete ser perigoso. Apesar de estar na parte de baixo da tabela, o adversário costuma complicar os jogos em casa, e o Corinthians precisa tomar cuidado. O Timão tem tropeçado justamente contra equipes menores, e a cobrança é clara: não dá mais para entrar de salto alto. É preciso manter a raça e a entrega em todos os jogos, independentemente do adversário. O torcedor quer ver um Corinthians vibrante, competitivo e que não escolha partidas para jogar. Entre os destaques da última vitória, um nome tem chamado a atenção: Maicon. O volante marcou um dos gols da vitória sobre o Atlético Mineiro e vem crescendo de produção nas últimas partidas. Com boa chegada ao ataque e mais segurança na marcação, o jogador tem ganhado moral dentro do elenco e com Dorival Júnior. Mas fora de campo, a situação de Maicon ainda é incerta. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia até ao fim da temporada, o volante divide opiniões. Parte da torcida pede que o clube invista e compre seus direitos econômicos em definitivo. Outros acreditam que o valor seria alto demais e que o Corinthians deveria priorizar outras posições. E fica a pergunta: com as boas atuações recentes, vale a pena o Corinthians contratar Maicon em definitivo? Ou seria melhor usar esse dinheiro para reforçar o elenco em outras áreas, pensando já na próxima temporada? De qualquer forma, o momento é de recuperação. O Corinthians encerra mais uma rodada com motivos para comemorar. E com a semana cheia pela frente, o foco é total em manter o embalo e seguir somando pontos no Brasileirão. Famoso jogo de 6 pontos, só que pela fase de Corinthians e Atlético tava mais pra jogo dos 7 erros. Nem a Arena vinha resolvendo pro Timão. Quinta pior campanha em casa, até o tempo era ruim. Chuva e dúvida na cabeça. Tá difícil, mas vou te dizer uma coisa, corintiano é isso, sabe? Hoje tá embaixo da chuva, até embaixo do mar. Memphis e a faixinha seguem em alta, até em cima da capa. Tá devendo, mas ele vai entregar hoje. Memphis. Já os mineiros seguravam a lanterna do segundo turno, só 6 pontos conquistados em 9 jogos. Em campo, trio Gin reunido depois de um longo tempo e chance clara criada: Memphis, Bidu e Yuri Alberto. Um olho no gramado, o outro no telão. Final das brabas na Libertadores, transmitida para fiel. 6º título garantido nos pênaltis e até grito de é campeão com bola rolando. Inspirado pelo feminino, Memphis limpou 2. Serviu Bidu, só que Maicon isolou. Na sequência, Yuri puxou o contra-ataque e quase abriu o placar. O Timão seguia em cima e seguia perdendo gols. Olha essa cabeçada do Yuri Alberto. Também pelo alto foi a vez do Galo assustar, com Vitor Hugo na trave.
Até que a precisão que faltou ao Maicon no primeiro tempo sobrou no começo do segundo. Que belo gol do camisa 7. Fico feliz, né? A gente treina algumas finalizações e eu acho que eu não tinha a real noção de onde eu estava. Depois do vídeo eu vi que eu estava bem longe. Mas graças a Deus aí eu consegui acertar um belo chute, a gente conseguiu fazer uma grande vitória e acho que é muito importante para o clube. Memphis não ampliou por um detalhe. Assim como ele, Maicon, que perdeu outra cara a cara. Os visitantes ainda tentaram com Dudu e na base do abafa, com cruzamento para a área. Mas a vitória ficou com o Corinthians, 1-0 em Itaquera. Precisamos encontrar uma regularidade e criarmos uma identidade nossa. Que faça com que nós possamos ir a campo com a consciência daquilo que nós estejamos apresentando. É interessante isso, mas nós precisamos encontrar esse caminho. Se as fases eram parecidas antes do jogo, Maicon tratou de chutar para longe. Não só o tempo ruim, como a tensão e a proximidade do Z4. Timão aliviado, Galo pressionado. Apenas 3 vitórias em 11 jogos com Sampaoli. Nós estávamos tendo um pouco de dificuldade no último terço com a pegada, com a contundência. Esse é o problema que tem a equipe. Se não tivesse, hoje talvez não terminaria derrotada. O Atlético já está com a cabeça na semi da Sul-Americana. Nessa terça, enfrenta o Independiente Del Valle no Equador. Queremos voltar a vencer, queremos ganhar o mais rápido possível, a gente precisa dos resultados, a gente sabe disso, mas é isso, nada resiste ao trabalho, eu acho que a gente continuar trabalhando firme, eu acho que quando começar uma sequência, a gente conseguir uma sequência boa de vitórias, vocês vão ver que o nosso trabalho vai começar a render frutos melhores. Enquanto o Corinthians volta a campo só no sábado, diante do Vitória no Barradão, com tempo suficiente para saborear a vitória e, por que não, alçar voos mais altos nesse fim de ano. Acho que o que faltou para a gente nesse ano foi conseguir emplacar ali vitórias consecutivas e é isso que a gente vai buscar. Ganhamos hoje, a gente vai buscar a vitória no próximo jogo para que a gente possa cada vez mais encostar nos times de cima e sonhar cada vez mais alto. Memphis voltou depois de data FIFA, Holanda é rei de assistências, é artilheiro histórico da seleção da Holanda. Foi bem o Memphis hoje? Como é que foi o craque holandês, atacante do Corinthians? Para mim foi bem. Perde um gol ali, é um gol que um jogador da categoria do Memphis você pode cobrar, né? Ali é lance para fazer o gol, batendo de canhota, mas ainda assim, Felipe, a gente vê pelos números, né? Líder em chances criadas do Corinthians, grandes chances, segundo, ações na área do Atlético, o primeiro, então as progressões com bola também foi o líder, com 8. Então o Memphis, para mim, não existe um dilema. O fato dele ter esses números pela Holanda, e a gente precisa colocar o contexto também, os adversários que a Holanda tem enfrentado nas eliminatórias, principalmente pelos números recentes. Malta, por exemplo. Sim. Malta sofreu 12 gols e não fez nenhum na Holanda. Mas ainda assim, o Memphis, quando está em campo, melhora demais a produtividade ofensiva do Corinthians. E aí, uma coisa é questionar o jogador por erros pontuais. Isso daí, todo jogador é passível de falha e cobranças naturais para um time da grandeza do Corinthians. Mas nesse tipo de jogada, por exemplo, que o Maicon acaba desperdiçando, mas o lance ali já estava marcado o impedimento. Outro jogador do Corinthians não consegue fazer. Ele pensa muito rápido. Ele é muito craque. Ele é muito craque. Porque, não é, Silas? Ele é muito craque. O cara tem drible, tem articulação, volta no meio campo para buscar o jogo a todo momento para dialogar com o olha as expressões dele, o gestual, tá motivado. Sim. Porque você fala também, o que eu vou jogar no Corinthians? É a Copa do Brasil. Sim. Que tem a motivação, porque brasileiro não vai ser campeão, esquece. Aí você tem a seleção da Holanda, que é a nata do futebol holandês jogando ao lado dele. Aí você volta pro Brasil, mesmo com essa pressão que existe no Corinthians, você não tem motivação num campeonato brasileiro. É mais a questão de você estar junto com os teus dois atacantes que você sempre gosta de jogar e ele, o individual. E saber que na frente eles têm uma Copa do Brasil com chances. Então talvez a motivação deles esteja nisso aí. Mas é um craque, sem discussão para mim. Eu acho que mais do que motivado, hoje ele estava também mordido.
aquela história do sorriso, se falou muito isso essa semana, do sorriso no banco. A gente também não pode esquecer que tanto ele quanto o Garro vem de período fora do time, então tem todo um recondicionamento ali, mas ele é diferente, né? Não é a discussão em cima do Memphis nunca é a relação dele com a bola. Você pode discutir... Nem o Garro, né? Nem o Garro. Você pode discutir nível de comprometimento, como está a cabeça, se tem dívida, se não tem dívida, questão física, se quer jogar em outro lugar, se ele respeita o Corinthians, se ele respeita mais ou menos, mas a relação dele com a bola é diferente. Aquela bola que ele dá de primeira, acho que foi para o Yuri Alberto, é um jogador diferente no campo. Você vê os 22 andando, você percebe quem anda diferente, né, Silas? Não, mas é isso, tem a coisa do craque, da habilidade inata, mas não é só o Memphis é o cara, o Globetrotter, o malabarista da bola. Ele é decisivo também. Hoje deu uma de Globetrotter com aquela bola do... Tentou jogar na cara do outro, recolheu. Mas o Memphis tem sido decisivo no Corinthians. Pra mim é uma grande mentira isso de que o Memphis não decide. Concordo. E aí ele acaba sendo vítima também de uma cobrança muitas vezes desproporcional. Pela questão econômica, né? Por causa do salário e da condição financeira do Corinthians, que não... No mundo ideal não teria, não faria esse tipo de loucura. Ele precisava falar com o Vampeta, dar uma ligada pro Vampeta, né? Aquela frase famosa do Vampeta que ficou, eles fingem que paga e eu finjo. Esse aí não. Mas não é nem o caso dele. Não é, mas são, assim, grana, né? É uma coisa que cobram dele e uma coisa que ele não tem culpa, pô. E o Corinthians fez um acordo com o Memphis para parcelar a dívida. E aí o cara aceitou, vamos continuar jogando. Eu até acho que em alguns momentos precisa ser cobrado. Eu, por exemplo, critiquei quando o Memphis deixou de treinar para protestar por uma questão salarial. Isso é uma coisa que às vezes é mais efetivo na conversa, como ele conversou e chegou a um acordo, mais produtivo até para o time. Agora, em outros momentos, são muitas cobranças desproporcionais. Essa comparação incessante com a seleção holandesa, com os números dele lá, um jogador histórico, líder em assistências, líder em gols pela seleção holandesa. Parece que até um certo... desdém, né, do torcedor corintiano, o fato de pegar no pé do salário, o Memphis não colocou a faca no pescoço de ninguém para exigir salário. E até em comparação com outros jogadores, por exemplo, para mim, o Santos fez um contrato mais desvantajoso com o Neymar, pelo que tem entregado, do que o Corinthians com o Memphis. O Memphis, no Corinthians, o Corinthians foi campeão no ano passado, a reação que teve, muito por conta dele, no aspecto técnico, volta a conquistar um título depois de muito tempo. E o Memphis é muito mais cobrado por ser estrela, protagonismo, do que o Neymar no Santos. E tudo bem, eu sei que existe uma parcimônia porque o Neymar é ídolo, já conquistou títulos grandes, é um jogador revelado pelo clube, mas essa cobrança desproporcional, que muitas vezes tem também ao lado do Corinthians, de ser um clube muito midiático, mas às vezes acaba sendo injusto com o atleta. E eu entendo também se em alguns momentos, né, e o Memphis já expressou isso, ele fica insatisfeito com esse tipo de cobrança, principalmente a cobrança que envolve o salário, que é um salário que a diretoria topou pagar, mesmo sendo a diretoria anterior, mas faz parte do clube se esforçar para manter esses vencimentos e o acordo que fez com o Memphis para pagar a dívida. O Rodrigo está me perguntando aqui, que talvez seja uma dúvida de vocês, eu acho melhor a gente falar. Ele está me perguntando o que o Michael quer dizer com isso, Samir? Um ano turbulento, a política... ela não atrapalha, mas nos incomoda, ela não influencia em campo, ele disse, né? Abre aspas para o Michael. Ela não influencia em campo, mas ela nos incomoda, abre aspas para Michael, após a vitória do Corinthians diante do Atlético Mineiro por 1-0. Minha vontade é terminar o ano bem. Muitas coisas ainda vão acontecer. Ventilam-se muitas coisas no clube. Para pensar em permanecer, precisamos saber como o clube vai estar ano que vem. Esse ano foi um ano muito turbulento, com crise política, não influencia dentro de campo, mas nos incomoda. Toda hora tem notícia do Corinthians. Precisamos nos unir, jogadores, torcida e comissão, para que a gente possa fazer um final de temporada. O Michael está dizendo que tem algumas coisas aqui que estão incomodando politicamente, que ele diz que não atrapalha em campo, mas incomoda. Incomoda. O que acontece? O Dr. André Jorge, que saiu, era muito querido pelos jogadores. Fabinho Soldado também é querido pelos jogadores, entendeu? O Fabinho Soldado sofre uma pressão no Corinthians interna de demissão. Eu acho, minha opinião, que o Fabinho Soldado só vai permanecer no Corinthians ano que vem
se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. E eu acredito até que o próprio Dorival Júnior corre esse risco também, de não permanecer no Corinthians, tendo aí como o fiel da balança a Copa do Brasil. Então, assim, o Rodrigo tá me perguntando aqui, que talvez seja uma dúvida de vocês, eu acho melhor a gente falar. Ele tá me perguntando o que o Michael quer dizer com isso, Samir. Um ano turbulento, a política, ela não atrapalha, mas nos incomoda, ela não influencia em campo, ele disse, né, abre aspas pro Michael. Ela não influencia em campo, mas ela nos incomoda. Então, assim, o elenco do Corinthians é fechado com o Fabinho Soldado. O elenco do Corinthians já viu o Dr. André Jorge sair injuriado. Injuriado. Entendeu por quê? Porque ele era chefe do departamento médico do Corinthians, chegou um médico novo, ganhando o dobro que ele ganha. E o cara nem é o chefe, nem tem a responsabilidade de chefe. E aí ele pediu um aumento, não deram, ele quis ir embora. E, segundo o Dr. André Jorge, né, enfim, eu não sei se ainda tem um atrasinho de salário. Então ele não, enfim, ele decidiu não ficar. Porque ele entendeu que não era justo chegar um cara do São Paulo, que nem vinha fazendo um bom trabalho, e tomasse o lugar dele para ganhar o dobro. E ele saiu. E essas coisas atrapalham. Os jogadores ficaram chateados com a saída dele. Tudo bem, jogador tem que jogar bola. Eu sei disso. Eu já falei, jogador já fez campanha para Augusto, beleza. Só que eu tô aqui estou interpretando a frase do Michael. Entendeu? A frase do Michael. O que o Michael quis dizer, que é a pergunta que o Rodrigo me fez. E que vocês podem também estar fazendo em casa. Entendeu? Que vocês podem estar fazendo em casa. O André Jorge saiu, já não gosta. E eles estão vendo notícia sair. O Nicola cravou que o Fabinho Soldado vai ser demitido em dezembro. Isso chega lá dentro. Eu não tenho essa certeza que ele vai ser demitido. Mas eu tenho uma certeza. Ele sofre muita pressão, o Fabinho Soldado. Né? Algumas injustas e, na maioria, justas. Porque também, o elenco que ele montou. O Dorival vai mexer no time, tem Charles, Rian, ele contratou o Hector Hernandes. O Corinthians fez um contrato até 2028 com o Alex Santana. O Corinthians fez um contrato até 2028 com o Kaká. O Corinthians fez um contrato até 2027 com o Félix Torres. O Corinthians fez um contrato com o Pedro Raul até 2029, 2030, eu acho, sei lá. O Corinthians fez um contrato com... É um absurdo. O Corinthians contratou o Hector Hernandes. O Corinthians pagou pelo Charles, pagou pelo Alex Santana. O Corinthians paga... É assim, cara. E eu não tô nem falando do Palácios, do Félix Torres, que essas não foram as contratações do Fabinho. O Fabinho pagou 4 milhões no Kaká. Não há justificativas. O Kaká é uma pior contratação. Ela é pior do que a do Félix Torres. Porque o Félix Torres ainda tinha uma justificativa. Contratamos o zagueiro titular da seleção do Equador. Né, da seleção equatoriana. Depois vocês foram descobrir que ele era ruim. Né, que eu falei com 3 jogos. Pode pegar aí, meti o pau em mim. Vou ficar esperando quantos jogos pra ver que o cara é ruim. Agora, o Kaká é pior, não tinha justificativa. Não tinha você chegar lá e falar assim, vou pegar o Kaká emprestado, e se ele atingir tantos números de jogos, ele vai ser comprado, é obrigação comprar por 4 milhões de euros. Você não se assina um contrato desse nunca. Entendeu? Nunca, velho, nunca. A gente pagou 4 milhões de euros no Kaká, o reserva do Atlético Paranaense, gente. Então, assim, o que o Michael tá dizendo? Ele tá na bronca. O elenco não quer que o Fabinho saia. Porque existe a turma do CT e a turma do Parque São Jorge. Cara, isso é normal, cobriu o Santos 15 anos. Tinha a turma da Vila Belmiro e a turma do CT Repelé. E a do Corinthians tem a turma do CT Joaquim Grava e a turma do Parque São Jorge. A turma do Parque São Jorge não vai com a lata do Fabinho. Já no CT, todo mundo gosta do Fabinho. Todo mundo não, porque ninguém é unanimidade. É isso que o Michael está dizendo. A crise política nos incomoda. Porque o médico saiu dizendo que a contratação do médico que veio para o lugar dele, ganhando o dobro dele, é uma motivação política. O médico disse, eu não estou falando que eu apurei, o próprio médico disse isso em on. Não foi nem para mim, pro Gé. E aí, Fiel, você renovaria com o Maicon depois de tudo isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tem mais uma informação para passar aqui para vocês, uma informação bem importante, diga-se de passagem, mas antes, se você chegou até aqui e for corintiano de verdade, mano, deixa o like aí no vídeo para nós, se inscreve aqui no canal, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias, pós, pré-jogo, contratação, tudo sobre o Timão é aqui no canal Nação Corintiana, bora fazer desse canal aqui uma verdadeira nação. Então, se inscreve aí, se tiver um botãozinho para hypar o vídeo no seu celular aí, só pelo celular que tem, hype aí pra gente, ajuda demais. O Corinthians chega à 11ª colocação, eu sei que a rodada ainda não acabou, tem alguns jogos para acontecerem ainda, mas o Corinthians vai a 36 pontos, está em 11º colocado e afundou o Galo, né, numa pressão, numa crise enorme lá, o Galo que vai contar aí com o título da Sul-Americana, né, então veio meio poupado no primeiro tempo ali, depois colocou, né, o Scarpa, colocou ali as caras ali, mas o Corinthians conseguiu segurar um ótimo resultado na Neoquímica Arena. Mano, o que mais pega, tá, na internet, em toda a cobertura que eu tenho feito do Corinthians aqui, para ver o que tá acontecendo
acontecendo do nosso timão é a oscilação, mano. Esse Corinthians ontem fez embora o placar for magro 1-0, né, teve os erros individuais, o Yuri perdeu o gol, o Maicon perdeu 2 gols feitos, mas marcou o dele, foi o gol da vitória, então tá bom. Mas esse mesmo Corinthians que jogou com essa vontade toda ontem, o mesmo Corinthians que venceu o time do Palmeiras, o mesmo time que fez aquele primeiro tempo contra o Flamengo, é o mesmo time que fez aquele jogo pífio contra o Sport, mano. Tá ligado? É o mesmo time que fez a partida contra o Santos, né? E é o mesmo time, não dá pra entender porque esse elenco escolhe jogos pra jogar. É uma parada que parece que não parte da comissão técnica, parece que parte dos jogadores, mano. Não sei explicar. É um negócio doido, parece que há uma mobilização pra alguns jogos, né? E quando há essa mobilização, o Corinthians joga o que jogou, mano. Não tem outra explicação, entendeu? Acho que um elenco desse é um desperdício querer empurrar o Brasileirão com a barriga. Dá pra brigar por coisas maiores, dá pra brigar por posição, dá pra alçar voos maiores, mano. E não se contentar em simplesmente em mobilizações. E na esperança de ganhar a Copa do Brasil, que vai acontecer naturalmente, mas, cara, falta mais, né? Infelizmente é algo que tá gerando toda essa indignação com nós torcedores. E você, pensa diferente? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Então, curte aí, se inscreva, logo eu volto com mais notícias do Timão. Vai, Corinthians!